Oi, gente! Chegamos ao último dia do livro de Atos. Estou muito feliz. Terminando mais uma temporada. Nossa, que legal. Obrigado você que está aí comigo. Obrigada por todos os comentários, todas as curtidas. Obrigado por tanta bênção, por me oportunizar essa chance de ler para vocês. Antes eu lia sozinha, agora eu leio com vocês aí de 87 países, é muito legal. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você a luz, a paz, a tranquilidade e a motivação para você ajudar outras pessoas. E para você ler também, para você aprender e para você fazer a sua parte no reino de Deus. Que você tem uma parte, faça a sua. Vamos ler o último capítulo comigo. Agora, depois de toda aquela tragédia, eles estão ancorados lá nessa ilha, que eles chegaram a nado em cima das tábuas do navio. Capítulo 28 do livro de Atos, em Malta. Quando estavam em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo juntou um feixe de gravetos que estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou na sua mão. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: esse homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Vai morrer com a picada de cobra, né? Eles pensaram. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensaram que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Ai, gente, de novo, né? A opinião das pessoas sobre você é muito volátil. Uma hora eles acham que você é um demônio, outra hora eles acham que você é um santo. Uma hora eles acham que você é um prisioneiro, assassino e que você vai ser castigado por Deus. Outra hora eles acham que você é um próprio Deus. Em outra ocasião aconteceu isso, não sei se foi com Paulo ou com Pedro, que a gente leu sobre isso também. Num versículo eles estavam adorando, com Pedro. E Pedro curou o coxo lá. Ele era Deus, queria oferecer bicho para ele. No outro já queriam matá-lo, apedrejaram, acho que foi Paulo mesmo. Apedrejaram, jogaram ele fora da cidade. Gente, foi com Paulo. A opinião das pessoas não pode influenciar a sua, nem para o bem nem para o mal. O elogio e a crítica são do mesmo tamanho. Sabe uma balança, aquelas balanças? O elogio está aqui, a crítica está aqui. Elas são do mesmo tamanho. Aprenda isso, não se empolgue com elogios das pessoas e nem com as críticas das pessoas também. Porque elas são do mesmo tamanho. Que hoje elas estão te elogiando, amanhã elas estão te criticando. Hoje elas estão te criticando, amanhã elas estão te elogiando. Elas valem zero. Tanto o elogio quanto a crítica vale zero. Aprenda isso com a palavra de Deus. Paulo está aprendendo isso aqui o tempo todo. Então ele é um Deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Glória a Deus. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós. Quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Que legal. Paulo deu um bom testemunho, né? E curava as pessoas ali através do poder de Deus, né? Depois de ficarmos 3 meses na ilha, embarcamos no navio da cidade de Alexandria, que tinha na proa a figura de deuses gêmeos Castor e Pólux. O navio tinha passado o inverno na ilha. Nós chegamos à cidade de Siracusa, onde ficamos 3 dias.
Dali seguimos viagem e chegamos a Régio. No dia seguinte, o vento começou a soprar do sul. Em 2 dias, chegamos a Pozzuoli. Nessa cidade, encontramos alguns cristãos que nos pediram que ficassem com eles uma semana. E assim chegamos a Roma. Gente, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Não podia perder essa piada. Isso tudo acontecendo e Paulo está preso. Paulo é prisioneiro desse navio. Parece que ele está livre, né? Você vê que mesmo preso, prisioneiro, sendo prisioneiro desse navio aqui, ele está livre. O Senhor faz isso com você. Se você observar bem, mesmo que você esteja preso em alguma situação, você está livre. Tem muita coisa que você pode fazer. Ele está aqui conversando com as pessoas, está de boa. Encontraram alguns cristãos, ficaram uma semana e assim chegamos a Roma. Concluiu a missão, concluiu a profecia, porque a profecia era: você vai pregar em Jerusalém e em Roma. Chegamos a Roma, missão cumprida. Os irmãos de Roma tinham recebido a notícia da nossa chegada e foram encontrar conosco no povoado da Praça de Ápio e de 3 Vendas. Ao ver esses irmãos, Paulo agradeceu a Deus e se animou. Missão cumprida. Chegou em Roma. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Ele ficou em prisão domiciliar. Ele ficou em prisão domiciliar. Morar por sua conta, guardado por um soldado. Um soldado ficou na frente da casa dele, mas ele ficou morando na casa dele. Podia receber quem ele quisesse, né? 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. Como Deus é bom, né? Ele era um prisioneiro que morava na própria casa dele e ainda tinha um guarda-costas protegendo a casa. Ainda tinha um segurança particular, pago pelo governo. Quando estavam reunidos, ele disse: meus irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo e nem contra os costumes que recebemos dos nossos antepassados. Mesmo assim, eu fui preso em Jerusalém e eu fui entregue aos romanos. Eles me interrogaram, queriam me soltar, pois não acharam nenhum motivo para me condenar à morte. Mas os judeus não queriam que me soltasse. Por isso eu fui obrigado a pedir para ser julgado pelo imperador. Embora eu não tenha nenhuma acusação para fazer contra o meu próprio povo, foi por esse motivo que pedi para ver vocês e conversarmos. Eu estou preso com essas correntes de ferro por causa daquele que o povo de Israel espera. Então eles disseram: nós não recebemos nenhuma carta de Judeia a seu respeito. Também nenhum dos nossos irmãos veio de lá com qualquer notícia ou para falar mal de você. Mas gostaríamos de ouvir você dizer o que pensa, pois sabemos que de fato em todos os lugares falam contra essa seita que você pertence. Então marcaram um dia com Paulo, e nesse dia muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite ele lhe anunciou e explicou a mensagem do reino de Deus, e por meio da lei de Moisés e dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês. Pois ele disse a Isaías: vá e diga a essa gente: vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparão os ouvidos e fecharão os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. E a sua mente poderia entender, e eles se voltariam a mim, e eu os curaria, disse Deus. E Paulo terminou dizendo: pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus, e eles escutaram. Graças a Deus, nós escutamos. Depois que Paulo disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Durante 2 anos Paulo morou ali, numa casa alugada, e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo.
falando com toda a coragem e liberdade. Deus é maravilhoso. E assim finalizamos mais uma temporada, o livro de Atos. Que bênção, glória a Deus. Paulo estava preso na cabeça dos inimigos, mas completamente solto para Deus, falando de Jesus, pregando, ensinando as pessoas, mostrando que elas deveriam acreditar. Uns acreditavam, outros não. Ele falou que aconteceria isso, né? Que Deus já tinha profetizado através de Isaías que aconteceria isso. Uns acreditariam, como hoje, né? Uns acreditam, outros não. Cada um vai cuidar da sua vida, cada um vai ter. Agora, o que você perde em acreditar? Se for verdade, eu vou falar como Gamaliel, né? Se for verdade, você vai morar na Nova Jerusalém, você vai ressuscitar quando a gente partir daqui para outra. Isso você crê. Você vê, você crê. Se for verdade, o que está escrito aqui nessa palavra, você vai ressuscitar. Se não for verdade, vai acontecer o que você acredita, que eu nem sei o que você acredita. Mas enfim, você não perde nada em acreditar. E dá uma chance para Jesus falar no seu coração. Eu te convido a aceitar Jesus. Eu te convido a conhecer o caminho, como Paulo falava. E eu te garanto que você não vai se arrepender. Porque se não for nada de verdade, pelo menos uma coisa eu tenho certeza, você só vai fazer o bem, só vai viver feliz, alegre e resiliente em meio a tantos problemas e dificuldades que a nossa vida tem. A Bíblia ensina isso, a você ser resiliente, a ter fé e acreditar que melhores dias virão. Se tudo isso for mentira, se nada disso for acontecer, pelo menos você vai ter uma vida boa e saudável aqui. Você vai ser amigo de todos. Mas eu tenho certeza que vai. A minha fé é muito maior do que eu. É por isso que eu fico aqui, madrugada dentro, lendo com vocês, mostrando para vocês. Agora, ó, são 3h25 da manhã. Não dá para ver. São 3h25 da manhã e eu tô aqui, parecendo que é meio-dia. Mas já são 3h25, finalizando esse livro com vocês. Beijão no seu coração, que Deus nos abençoe e que a gente tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. E assim finalizamos.